Shalom, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez, irmãos, para falar algo da parte de Deus. Através da minha vida, mais uma vez. 3 de julho, agora, a semana passada. Vocês sabem que nós estávamos aqui no programa, não é, irmãos? Nós estávamos aqui no programa e, de repente, eu comecei a sentir algo muito estranho, certo? Muito, muito estranho. E eu falei, meu Deus, o que está se passando comigo? E eu não entendia o que era que estava se passando comigo. E os irmãos lembram que eu estava sentindo uma quentura, mas tão forte, mas tão forte, que eu estava passando mal. Eu mal consegui fazer o programa. Eu quase que não termino. Porque era uma agonia, irmãos, tão grande que eu não estava tolerando. E eu perguntei ao Senhor, o que é isso, Senhor? Quando eu terminei de fazer o programa, eu abaixei a cabeça aqui, fiz assim. E, irmãos, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal, como vocês viram aqui, vocês são prova disso. Que eu passei tanto mal que eu estava suando. O que o Senhor me fez, irmãos? O Senhor me arrebatou em espírito. Por alguns minutos. Vocês se lembram de quando Deus me mostrou aquela revelação com o Lula lá, 3 meses antes das eleições? Deus me mostrando que ele passava por uma porteira, caminhando num caminho pequeno, num caminho como se fosse assim, um caminho pequeno, tá vendo aqui? Aqui desse lado aqui. Aqui está o caminho, ó, irmãos. Ó. Até aqui está a porteira. E eu via esse homem passar com um machado na mão. Os irmãos já observaram que o machado, ele tem um símbolo daquele martelo que o juiz usa na corte? Olhem só. Parece. Aqui está a lâmina. E eu via ele passando com o machado na mão. Com uma lâmina bem amolada. Machado significa juízo de Deus. E ali ele entrava, né, irmãos? Os irmãos lembram que eu fiz o áudio, o vídeo, e dizendo que ele entrava. E ele entrou, né? Para se cumprir o que Deus falou. Esses dias eu recebi o áudio de alguém perguntando que queria ouvir o meu áudio e que disse para essa pessoa que queria ouvir o meu áudio. Mas que se fosse mentira, ia me desmascarar. E eu tenho visto Deus fazendo tudo aqui nesse canal e se cumprindo. E a pessoa ouviu o meu áudio e a pessoa disse para aquela outra pessoa, mandou dizer para mim mesmo, eu ouvi o áudio dele. Falou assim, 110% Deus te usa. Eu falei, louvado seja Deus. Glória a Jesus, porque Deus sempre tem me usado. Então aquilo aconteceu, né, irmão? Já aconteceu. E quando é agora, o Senhor me tira em espírito e o Senhor me mostra os 3 poderes no Brasil. Pegando fogo, parecendo aquelas chamas vivas. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu tenho ouvido muitas revelações de pessoas que falam que foi ao inferno. Eu, graças a Deus, nunca fui ao inferno. Mas, até mesmo porque, se eu disser que eu fui ao inferno, eu sou mentirosa e a palavra de Deus não é verdadeira. Porque eu não acredito essas revelações, para falar a verdade, de inferno. Pode ser que a pessoa tenha tido uma revelação e acha que foi ao inferno. Por quê? Vou já falar para vocês. Mas o inferno é real. Ele existe. Ok? Você já foi ao inferno?
Alguém já foi ao inferno? Não, não creio. E eu vou pela palavra de Deus, que é a verdade. Quando Lázaro morreu e também o rico, Lázaro foi para o céu de Abraão. E o rico para o inferno, nos diz a palavra de Deus em Lucas 16, 19 a 31. Jesus aqui, ele começa essa mensagem com uma parábola. E ele diz aqui, ele começa aqui dizendo assim, contando uma história, porque Jesus foi o maior contador da história, de história no mundo. Ele começou uma história. E ele disse, ora, havia um certo homem que se vestia de púrpura, de linho finos. Todos os dias se regalava esplendidamente, porém, havia também um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que ficava na porta do rico. Oh, Deus! E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham para lamber aquelas feridas. Deus ordenava aqueles cães que viessem lamber aquelas feridas para tirar a dor daquelas chagas, de suas úlceras. E a Bíblia diz que morrendo o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu o rico também e foi levado e sepultado. Eu acredito que Lázaro não foi nem sepultado. E no inferno, que a Bíblia não comenta sobre isso. E no inferno, estando em tormentos, o rico viu Lázaro de longe no seio de Abraão. E clamando, pediu ao pai Abraão, tem misericórdia de mim. Porque no inferno, irmãos, é um lugar de muitas orações, de muitos lamentos, onde muitos irão lamentar e chorar. Pedi a misericórdia de Deus. E ele disse, Senhor, manda Lázaro vir aqui, que molhe a ponta de seu dedo com água e toque a minha língua, porque estou em chamas. E Abraão lhe disse, lembra-te que na terra tu recebeste só bens, e em vida tu recebeste todos eles. Mas Lázaro recebia só males. Agora aqui ele está consolado e tu atormentados, em tormentos. E além de tudo, disse Deus, há um grande abismo entre você e nós. Ninguém passa para lá e ninguém passa para cá. Nem os de lá passam para cá e nem os de cá passam para lá. E esta alma, a Bíblia diz que ela continuou implorando para que Deus enviasse alguém à sua casa para que se convertesse e não viesse parar naquele lugar. E Deus disse para ele, olha, lá tem os profetas, Moisés. Mas o rico insistiu, pai, envia dentre os mortos alguém para que se arrependa. Abraão disse, se não ouvem os profetas nem Moisés, muito menos os que são mortos, tão pouco deixarão se persuadir. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E o Senhor disse, pronto, acabou o fim de papo. Aqui acabou a história do Senhor Deus conversando com esse homem. Então, o que eu quero dizer, irmãos? O inferno é real. Muitas pessoas já estão queimando no inferno. E eu vi os 3 poderes transformados no inferno. Fogo puro. Labaredas. E muitos já queimando vivos. Muitos ali, irmãos, eu via muitas coisas diabólicas, como macumbas. Demônios de macumbeiros. Aquelas pessoas estão fazendo isso porque eles são, irmãos, insensatos. Eles não conhecem a palavra de Deus. E eles estão fazendo o mal. E ali aquele povo já está queimando em vidas no inferno. E o Lula lá já está lá. A sua alma já está em depreciação. Ele está sendo usado por Satanás. Ele estava como num trono satânico e dando ordens, porque Satanás dava ordens para ele. O Lucifer do lado dando ordens, e ele ao mesmo tempo era um Lucifer e dando ordens aos povos que fizessem. E ele dizia nas suas palavras que até se precisasse comer muitos assados, eles iam comer. E aqui está, irmãos, o juízo na qual Deus mostrou. Para aqueles que não fizeram certo. Irão padecer grandes tormentos também. Porque dentro do inferno tem muitos demônios que já foram soltos para vir de encontro à humanidade.
E também o faraó estava lá, com seus más julgamentos. Mas o Senhor Jesus disse que já está julgando. O processo recandarabacandarabaxaias. Oh, recandalaias. O Senhor me mostra agora uma balança, irmãos. Decante o nebaixo e decandalabaxaias. Pesado foste na balança e achado em falta. Decanto remachaias. O juízo já está em processo para ambos deles. O juízo já está em ação, diz o Senhor. Rebacandarabachandalamanaias. Aquele que persegue os filhos de Deus. Os inocentes. Recando rebachaia. O castigo deste machado será pior. Rebacandarabachandalamanaias. Recante o nevachu e decovalai, chui decante o nevachaias. O Senhor fala, a balança está pesando e foi achado em falta. Recante o nevachai, chui deanda lamanaias. O juízo já está em processo. A sentença já foi dada, diz o Senhor. Para aqueles que querem comandar e derrotar a terra. Para eles, a sentença já foi dada, já estão queimando vivos ali dentro do inferno. E o inferno é um lugar de lamentos, de tormentos. E muito em breve, o juízo entrará em ação, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor dos exércitos. Tende misericórdia de nós, Senhor, e do teu povo, Jesus. Tende compaixão. Ouve, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Nas paredes do abismo do inferno, escorregadinhas pelas lágrimas que rolaram, dos pobres, infelizes e desviados, despercebidos, que a fatal morto se foi. Nos corredores umedecidos pelo pranto, o alarido téquino dos ais, gritos horríveis, confissões de dar arrepios, das labaredas do inferno se ouviu. Ai, 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 do abismo do inferno se ouviu. Quão terrível é a angústia das almas daqueles que desprezaram ao Senhor. Irmãos queridos, e naquela tarde, Recandarabaxaias, o Senhor disse: filha, o inferno é real, mas ninguém chega nem lá, porque se chegar não sai mais de lá. Que os demônios estão querendo agarrar, puxar todos para ali. Mas o Senhor disse para mim: sinta aí um pouco do calor das labaredas do inferno, para você ver quão terrível é as labaredas do inferno. Irmãos, eu sentia um fogo que estava me queimando. Um fogo por dentro, um fogo por fora, um fogo que queimava na pele. Irmãos, era uma coisa tremenda, eu suava. E o Senhor disse: é assim. Mas para aqueles que temem ao nome do Senhor, eles não irão para lá. O Senhor tem uma cidade preparada de ouro e cristal para eles. Porque de fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que pratica mentira. E eles estão praticando mentiras, dizendo que é verdade. Mas a verdade está chegando. Aleluia. O juízo já está em andamento. Glória a Deus.
Já está escrito na parede. Pesado foste na balança e achado em falta, diz o Senhor. Mas Jesus sobre inferno e morte triunfou. Deu a sua vida para te remir, ó pecador. E agora Ele te livra da perdição. Aceite agora Jesus em seu coração. Mas agora Ele te livra da perdição. Aceite agora Jesus em seu coração. Jesus ainda está dizendo, irmãos, que Ele está às portas. E Ele salva, Ele liberta, Ele cura. E Ele transforma para aquele que se arrepende. Jesus Cristo está pronto a perdoar. Amém? Glória a Deus. Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa mensagem, Senhor, que tu nos deste, Pai. Ó Deus, que muitos venham ao arrependimento e se convertam, Senhor. Meu Deus, ali no inferno, Senhor, tem tanta gente queimando e clamando e pedindo misericórdia, gritando ai, 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 ai. E não poderão sair dali. É um lugar de tormento e de lamento, meu Deus. Meu Deus, tem de misericórdia do teu povo para que eles não sejam enviados para aquele lugar. Meu Deus, salva esses que estão, Senhor Jesus. Ó Deus, Satanás e seus anjos que estão ali, Senhor, atentando, usando, ó Deus, homens para atormentar a humanidade. Senhor, que esses homens chegam ao arrependimento e se convertam à verdade que é Jesus. E nós dizemos, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Ihad. Baru Atah Adonai, Eloheinu Adonai Ihad. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos que Tu és o Senhor. Senhor dos senhores, Rei dos reis, para todo sempre. Em nome de Jesus te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã, em nome de Jesus. E até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta para a glória de Deus. Amém? Shalom, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Amém.